No último estudo que nós fizemos, nós estudamos ali até o versículo 19 do capítulo 63, então versículo 15 até o 19, e aí nós entraríamos no capítulo 64, a partir do verso 1. Só para a gente recapitular, então o estudo seria sobre oração, e a gente falou um pouquinho a respeito de Isaías, um pouquinho a respeito dessa oração de Isaías, que tem um teor de avivamento ou de reavivamento, né? É interessante que Isaías, a situação do povo era muito ruim espiritualmente falando. Eles não mais se identificavam como povo de Deus pelos costumes, pelas coisas que eles faziam. Era como se você olhasse e não visse mais diferença entre os pagãos e o povo de Deus, o povo de Israel. E Isaías olha, ele vê que não tem ninguém que ora, que clame a Deus, e ele, como profeta, ele se levanta e faz, dentre tantas orações, ele faz essa oração. E interessante que os irmãos vão perceber que Isaías, ele se baseia para poder orar, ele não começa sem ter uma base. Então a base é o amor de Deus, o amor que há em Deus, pela própria divindade que há em Deus, o nome de Deus, né? Deus é o Deus Santo, ele tem um nome a zelar. Então Isaías apela ao amor de Deus e ao nome de Deus, de certa forma envolvendo a santidade de Deus, e também o apelo à questão do povo, que era o povo dele. Nós somos o seu povo, né? Por várias vezes ele vai dizer isso. Ele vai falar o seu nome, o seu amor, a sua misericórdia, a sua santidade, e nós somos o seu povo. Então Isaías começa tendo essa base, né? O que há em Deus, que é a base para que Deus cumpra as suas promessas, né? Por várias vezes nós vamos ver nas Escrituras Deus dizendo o seguinte: eu os fiz se apegar a mim, o povo, por causa do meu nome. Eu os salvei por causa de mim, por causa dele. Eu fiz tal coisa por causa do meu nome, para que o meu nome não seja difamado, para que o meu nome seja glorificado. Então a base para Deus cumprir as suas promessas, a base é o seu nome, a sua santidade, o zelo que ele tem pelo seu próprio nome, pela sua santidade, e a promessa que ele havia feito era para o seu povo. Então a base seria o amor de Deus, a santidade de Deus, o nome de Deus e o povo que era o povo que foi chamado pelo próprio Deus. Então nós vamos fazer aqui a leitura para a gente poder ligar ao capítulo 64. Então a gente vai ler Isaías 63 a partir do 15 até o capítulo 64, versículo 12. Então diz assim: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu povo santo. Nossos adversários pisaram o teu santuário, tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Aí o capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários,
de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais ou sobremaneira? Graças a Deus pela sua palavra. Nós estudamos ali há 2 domingos, no culto. Nós estudamos então do versículo 15 ao 19 do capítulo 63, e nós entraríamos então no 64, que é o que vamos fazer hoje, mas só para fazer a ligação. Chamar atenção para o que Isaías faz quando ele vai orar. Ele não ora para um Deus qualquer. Ele sabe que não está orando para um Deus qualquer. Na cabeça dele, os irmãos vão perceber, ele sabe que só há um Deus. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que habita num lugar glorioso e santo. Então, não só o nosso Deus é santo, mas a habitação do nosso Deus é santa. O lugar que Ele está é digno de honra, é digno de glória, é digno de receber a oração que Ele está fazendo. Não só esse aqui mostra. Não só Deus é santo, mas o lugar que Ele habita é santo. Deus habita em santidade. E é a esse Deus que Isaías ora. Então ele faz perguntas aqui. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? É porque Deus havia retido isso. Deus havia segurado. Deus não estava sendo compassivo. Deus não estava agindo para que fosse percebido isso, a ponto de ser percebido. Mas Isaías, ele não está dizendo que Deus não é zeloso e não é compassivo e não é poderoso. Ele só está dizendo onde está isso. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O Senhor é amoroso. A ternura do teu coração, o que há mais intrínseco em Deus. Deus é amor. Deus não pratica o amor, Deus é amor. As entranhas de Deus são amorosas. Ele é um ser que é amor. Então ele diz, o amor do teu coração, aquilo que há dentro do Senhor, o Senhor é assim. E as tuas misericórdias, o Senhor é misericordioso, mas isso não está acontecendo. O Senhor está detendo isso para comigo, e aí assumindo o nome ou a unidade de todo o povo. Ele está se colocando perante Deus pelo povo, falando dele, mas é como se ele estivesse levando o povo diante de Deus.
E aí ele diz: mas Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós ouvimos aqui hoje, né? Como Jesus sempre se dirige a Deus, tratando Deus como Pai. E aqui Isaías também faz isso. Ele diz: olha, Tu és o nosso Pai. Não há intimidade maior nessa terra do que a de um pai com filho, filho com pai. Tu és o nosso Pai ainda. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Então, mesmo que Abraão, nós viemos de Abraão, a nossa descendência, nós somos do povo de Israel, mas mesmo que nós não estamos agindo de acordo com o que o povo, como que deveria ser feito pelo povo, as bênçãos que vêm de lá dessa descendência, é como se nós tivéssemos barrado isso. Você olhava para o povo, não tinha diferença entre os israelitas e os pagãos, era tudo igual. Então, quais bênçãos passaram? Eles não estavam agindo como Abraão agiu, como os descendentes agiram. Então, Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas Tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Antes de Abraão, antes do povo de Israel, antes de tudo, o Senhor é o nosso Pai. Antes e acima de tudo, Tu és o nosso Pai. Nosso Redentor é o Teu nome desde a antiguidade. Olha só, Isaías apelando ao nome de Deus. Redentor é o Teu nome desde a antiguidade, desde antes de Abraão, de Israel, ou no período de Abraão, de Israel. Veja, Isaías havia dito, no último estudo, que Isaías ele faz como uma cirurgia nessa oração. Realmente ele pega temas e coisas importantíssimas para que Deus volte os olhos para ele. E aí ele diz: Senhor, por que nos fazes desviar dos seus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que Te não temamos? Não é que ele está jogando a culpa em Deus, é apenas reconhecendo que o povo havia pecado de tal forma que não tinha como Deus deixar passar. E eles estavam sendo punidos por isso. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos seus caminhos? Se os irmãos lerem lá Romanos capítulo 1, os irmãos vão perceber que o povo que conhece a Deus e não age em conformidade com esse conhecimento, mas troca a glória que é de Deus pelo homem, pela criatura, Deus entrega esse homem. Deus faz com que esse coração se torne duro. E a partir desse ponto, é como se não tivesse volta mais. O homem sozinho não sai dessa situação. Os que estão perdidos por aí, pelas ruas, os pagãos, eles não têm condição de sair dessa situação. Nós ouvimos hoje, né? Você pode orar, você não vai conseguir converter ninguém. É Deus que faz isso. Então, mas existe uma possibilidade de um convertido se tornar tão insensível, tão duro, que é o que tinha acontecido com o povo aqui, em que não tem como o povo mais sair daquela situação por força dele mesmo. Deus tem que fazer alguma coisa. É por isso que ele diz para Deus: volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Volta, Senhor, porque esse povo não vai se voltar para o Senhor. O Senhor vai ter que voltar. O que é voltar? Não é mudar. A oração não muda nada. Não é que não muda nada, não muda Deus. O propósito de Deus está definido. Se sua oração ela for compatível com o propósito de Deus, aquilo vai acontecer e Deus vai ser glorificado, você vai ser respondido. Se sua oração não estiver em conformidade com o propósito de Deus, você não vai mudar Deus. Apenas a sua oração ela não vai ter uma resposta positiva no sentido daquilo que você quer. Então tem que estar alinhado com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. Mas Deus, que estava retendo as suas misericórdias, o seu amor para com o povo, essa volta seria apenas liberar novamente. Deus ele só é compassivo se ele agir com compaixão. Deus só é misericordioso se ele agir com misericórdia. Senão ele não é o Deus misericordioso.
E é isso que Isaías apela, é a isso também que Isaías apela. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Aí ele diz, no 18 e 19, nós nos misturamos de tal forma com o povo pagão, que não tem mais diferença. Os seus adversários pisaram o teu santuário. As coisas santas do Senhor foram pisadas pelos seus adversários, e nós nos tornamos como eles. Está tudo misturado. Quer dizer, nós também pisamos o seu santuário, junto com os seus adversários. Nós estamos agindo da mesma forma que eles. Então por isso que ele diz, volta, Senhor, volta. E aí, no 64, ele diz, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías, ele está dizendo assim, está colocando o seguinte, Senhor, se o Senhor tivesse descido, era como se nada disso tivesse acontecido. Nada disso aconteceria. As coisas seriam diferentes se o Senhor fendesse o céu e descesse. O povo ia ver, os seus adversários iriam ver. Senhor, se o Senhor pudesse descer. Não que Deus não possa, mas se o Senhor tivesse descido, ou se o Senhor descesse, as coisas seriam diferentes. Não é uma coisa fora da realidade que Isaías está levantando aqui, né? Como eu coloquei no último estudo, ele tem na memória, né? Porque isso foi passado pelas gerações, quando Deus desceu no Monte Sinai, ele mesmo desceu, e o povo ouviu a voz de Deus como trovão, e o monte inteiro pegava fogo, fumegava, e o povo, depois daquilo, Deus se manifestou de forma sobrenatural, né? Como nunca antes, e o povo ficou com medo, e pediu para Moisés, na ocasião, falar para Deus não fazer mais aquilo. Olha, nós vimos que Deus fala com o homem, e nós estamos vivos ainda, mas nós não queremos mais isso. Você fala com ele e passa a mensagem para a gente, porque senão nós vamos morrer. Uma hora nós vamos morrer. Não morremos agora, mas nós vamos morrer, se isso continuar acontecendo. Então, olha, Isaías, ele entende que um Deus santo, ele não precisa demonstrar a sua santidade para que o povo saiba que ele é santo e trema e tema. É apenas ele se colocar presente. Se a presença de Deus, a simples presença de Deus, faz com que, olha só o que ele vai dizer, versículo 2: como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Ele usa elementos da natureza. É como você tacar fogo numa palha, aquilo é consumido. É como você ferver a água, aquele negócio começa a borbulhar. Então a simples presença de Deus faz com que tudo seja manifesto. Tudo que Deus é manifesto e é declarado com a simples presença dele. É por isso que por várias vezes que os apóstolos tiveram contato com Jesus, e Jesus mostrou que ele era o próprio Deus, fazendo milagres que ninguém tinha visto. Todas as reações dos apóstolos são de: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Quando um Deus santo se manifesta, o pecado nosso é revelado. Não tem como acontecer diferente. E aí, né, se você voltar lá atrás, Isaías está orando para um Deus que é santo e que habita num lugar santo. Então ele diz: se você descesse, a sua santidade mudaria isso aqui, que não teria como, o teu povo e os teus adversários iriam temer e tremer. Se o Senhor fizesse isso, o Senhor realinharia tudo seria colocado nos trilhos. Aí ele diz, no 3: quando fizestes coisas terríveis, que não esperávamos, desceste
Aqui ele está lembrando lá do que aconteceu. Então, quando nós não esperávamos que o Senhor descesse, o Senhor desceu e os montes tremeram na tua presença. Os nossos antepassados viram isso. Isso ninguém tinha visto algo parecido acontecer. Que é o que ele diz no 4, olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. O que ele está declarando aqui? Que ele crê num único Deus. Porque ele está dizendo, o que foi visto, ouvido pelo povo, relacionado com todas as suas manifestações, se chegou à conclusão de que não há nenhum Deus mais além de ti. Porque nunca se ouviu nada de outro Deus. Nunca se viu nada de outro Deus. Só existe o Senhor. Então olha só, uma outra base aqui para a oração é você orar ao único Deus. Nós somos monoteístas. Nós cremos no Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não somos politeístas por isso. Eles são um. Mas nós cremos no único e verdadeiro Deus. Enquanto pessoas por aí creem no nosso Deus, em outros também. Creem no nosso Deus, mas creem que o universo conspira para que as coisas aconteçam. Meu Deus, então Deus compete com o universo, com mais quem? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti. Que faz o quê? Olha só, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que maravilha isso aqui. Aqui, se você pegar todos os deuses antigos, você tinha que fazer algo para receber o benefício ou a ação do Deus que era adorado. Então você sacrificava você. E aqui, olha o que ele diz. Nunca se viu Deus como o Senhor que trabalha para aquele que nele espera. Irmão, é Deus que faz tudo. Você não faz nada. As tuas obras, por mais boas que sejam, elas apenas revelam que você foi alcançado. Mas elas não alcançam nada como troca com Deus. Deus é que trabalha. Deus trabalha quando você está dormindo. Deus preparou o dia de hoje quando você estava dormindo. Você não estava nem existindo naquele momento. Você não estava sonhando, não estava apagado, dormindo. Deus estava trabalhando. Deus trabalha para aquele que nele espera. Olha só, trabalho e espera. Deus não trabalha para aquele que nele trabalha. Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías diz, só o Senhor é assim. Não tem nenhum outro Deus que é assim. Porque os deuses que nós estamos acostumados a ver por aí, que as pessoas acreditam, os pagãos, são deuses que fazem troca. Recebem algo, dão algo, recebem algo. Agora, Deus, olha só como ele vai no coração de Deus. Deus, o Senhor é amor, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor está retendo isso. E o Senhor é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, volta. O povo não vai voltar. O povo ficou de tal forma endurecido que não vai voltar. Volta. O Senhor trabalha, sempre trabalhou. Nós esperamos, é como se diz, dizendo, eu estou orando e espero o Senhor, porque o Senhor é o Deus que trabalha
para aquele que nele espera. Aí olha no 5. O Senhor sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Olha só, Deus é o Deus que vai ao encontro daquele que age em conformidade com a sua palavra. Deus, o nosso Deus, não é um Deus que fica lá no seu trono esperando. É Ele que trabalha, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos ajuda, que nos auxilia através do seu Espírito Santo, que só foi possível pelo sacrifício de Cristo. O Senhor sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. O Senhor vai ao encontro daquele que se lembra do Senhor em tudo que faz. Só que Ele diz, vocês viram que Ele disse lá atrás, por que endureces o nosso coração? E por que nos fazes nos desviar dos seus caminhos? Né? Parece que a culpa é de Deus. E aí ele lança essa base de que Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E vai ao encontro daquele que pratica a justiça. Só que é o que ele vai falar na segunda parte do versículo 5. O Senhor é assim. Eu reconheço isso. Eis que te iraste. Por quê? Porque pecamos. Nós não estamos agindo com alegria na prática da justiça. O seu povo não está lembrando do Senhor no seu caminho. É por isso que o Senhor não está vindo ao encontro deles. É por isso que o Senhor não está trabalhando de maneira tão reveladora para o povo. Mas aqui, olha só, Isaías está confessando o pecado. Confessando o pecado. Isaías entendeu que o único jeito desse povo voltar para Deus era Deus se voltar para o povo, com base no amor que ele tinha para com o povo, no seu nome, a partir do ponto em que o povo, por meio do profeta, confessasse o seu pecado. Então ele disse, o Senhor é assim. O Senhor sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Mas eis que, ao contrário disso, o Senhor se irou. E o que está acontecendo aqui com o povo é por causa da sua ira. É justa punição. Por quê? Porque pecamos. Veja que não é colocar culpa em Deus quando ele diz lá antes. Por que nos fazes desviar dos seus caminhos? Por que endureces o nosso coração? Apenas chegou nesse ponto porque Deus agiu em conformidade com a sua justa ira e puniu o povo. Agora, por quê? Porque pecamos. Não só pecamos, mas por muito tempo temos pecado. E aí ele faz a pergunta, havemos de ser salvos? Quem? O povo que conhece. Veja, o único povo da terra que conhece Deus, que conhece sua ira, que conhece a punição que vem a partir da sua ira, que conhece a santidade desse Deus, esse povo se esqueceu de Deus. Esse povo não lembra de Deus no seu caminho. Como é que pode ainda esse povo ser salvo? Ele lança essa pergunta. Havemos de ser salvos? Há possibilidade? E ele entende que há possibilidade, mas isso tem que partir de Deus. Volta. Esse povo não vai voltar. Então, por amor ao povo, por amor aos seus servos, às tribos da sua herança, por amor ao seu nome, que é redentor desde a antiguidade, porque tu és o nosso Pai, antes de Abraão, de Israel, da nossa descendência. Isaías sabe que tem essa possibilidade, mas ele só faz isso a partir do ponto em que confessa o pecado do povo. Aí olha só,
Aqui ele vai fazer um relatório do pecado. Versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Olha o que ele está dizendo. Pecamos, e há muito tempo temos pecado. E temos sido assim. Somos como o imundo. O que ele está dizendo aqui? Havia uma inadequação natural no homem para ter relacionamento com Deus. Há uma inadequação natural para o homem ter relacionamento com Deus. O homem natural, do jeito que ele vem ao mundo, em pecado, ele não pode ter relacionamento com Deus. Não pode. Porque há pecado nele. Ele só pode ter relacionamento com... Vocês lembram no Antigo Testamento? Como é que tinha lá? Tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, que ficava a Arca da Aliança. E ali dentro era o que simbolizava aquilo, a presença de Deus, naquela salinha ali, a arca lá. E o que separava? Um véu, não era um véu? Por quê? O povo não podia entrar lá, porque tinha pecado. Então, simbolicamente, né, o povo trazia a oferta, pedia perdão para Deus, o sacerdote intercedia pelo povo a partir daquela oferta, e aí ele poderia entrar no lugar santíssimo. Ele. Por quê? Simbolicamente, ele estava livre de pecado. Então ele podia ter contato com Deus. Essa é a palavra que ele está usando aqui. O homem natural não pode ter comunhão com Deus. Quando Cristo morre na cruz, o que acontece com o véu do templo? Ele rasga. Ele rasga de onde? De cima para baixo, não é de baixo para cima. É por isso que tem que vir de Deus a ação. É Deus que ofereceu o seu filho em sacrifício. É Deus. O que é que o homem fez para ser salvo? Ele apenas disse sim ao chamado do Espírito Santo. Mas toda a obra redentiva é de Deus. Isaías sabe isso antes de Cristo vir à Terra. Por isso que ele diz volta. Então ele diz: nós somos como o imundo, como aquele que não pode ter relacionamento com o Senhor. Nós não podemos mais ter comunhão com o Senhor. Porque o povo chegou a tal ponto que tanto faz o pagão ou o povo de Deus, eles estão iguais. Eles estão numa inadequação para ter relacionamento com o Senhor, para chegar diante do Senhor. Há uma inadequação. Inclusive, a própria comunidade de Israel. É como se tivesse desligado essa comunidade de Deus. Todos nós somos como o imundo, como se nós nunca tivéssemos sido chamados pelo Senhor. Nós estamos, assim. Aí ele diz: e todas as nossas justiças, o que é isso? Todas as nossas boas obras, todos os nossos atos de justiça do povo, são como o trapo da imundícia. O termo usado aqui é o lenço que a mulher colocava no período menstrual. O trapo imundo. O termo usado é o mesmo termo para o lenço que a mulher colocava no período menstrual. Então é o trapo manchado com sangue menstrual, que, pela lei, era uma contaminação, era um período de contaminação, porque era uma questão de uma liberação de substância corpórea da mulher, relacionado com a natureza humana caída. Por quê? Estava relacionado com a própria procriação
e era um período ali em que simbolizava a possibilidade, antes da mulher ter filhos, e o homem como tendo a natureza caída. Então, ele chama os atos de justiça do povo, as boas obras, como trapos de imundícia. Agora, se os atos de justiça são para Deus como trapos da imundícia, você imagina o que é o pecado para Deus. Se as nossas boas obras, entendam, não é que você não tem mais que praticar boas obras porque elas são maculadas. Veja, você tem que ter o entendimento de que você pode fazer o máximo que for, você não vai atingir aquilo que Deus deseja. Não é para te não motivar isso, então. É para te motivar. Porque você está fazendo com Deus Santo. Você foi salvo por Ele. Agora, entenda que se você orar 24 horas por dia, é pouco. E não tem mais horas do dia. O nosso Deus merece mais do que 24 horas de oração. Ele merece mais do que 3, 4, 5, mais do que 24 horas de oração. Se você orar toda a sua vida e não fizer mais nada, você ainda está em débito com esse Deus. É por isso que Isaías reconhece, ele sabe para qual Deus ele está orando. Ele sabe quem é esse Deus. E ele diz: os nossos atos de justiça, o que nós fazemos de melhor, são para o Senhor como trapo imundo. Então você imagina o que é para Deus o nosso pecado. Ele diz: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia e todos nós murchamos como a folha. O que ele está querendo dizer aqui? A folha que murcha é que perde a vida. O homem longe de Deus, ele fica morto espiritualmente. A vida que o homem tem, ele só a tem porque Deus dá essa vida, porque ele está ligado com Deus. Se o homem não estiver ligado com Deus, que Deus é vida, ele gera vida, sempre gerou, eternamente. Se o homem não estiver ligado com esse Deus, o homem murcha, ele morre espiritualmente. Então, nós somos como imundo, as nossas obras são como trapos de imundícia, e nós murchamos como a folha. Estamos sem vida, porque não estamos ligados com o Senhor. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O que é isso? O que nós fazemos, os nossos pecados estão nos levando de um lado para o outro. Faço coisa aqui, faço ali, agora não tem mais diferença. Inclusive, é interessante a gente pensar nas falsas doutrinas, que se você não tiver um conhecimento, não estiver ligado com o único Deus verdadeiro, você vai ser levado por todo vento de doutrina. Você vai acreditar na lua, no sol, no universo que conspira a seu favor, entende? Há uma coisa, quando você faz o bem, o universo conspira para que as coisas boas aconteçam com você. Existe Deus, mas tem também isso. Mentira, balela. É nosso Deus que trabalha, sempre. Aí ele diz: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Não há quem ore ao Senhor, então eu estou aqui orando. Por quê? Porque escondes de nós o rosto. Não, olha só, não é uma pergunta. Ninguém mais invoca o seu nome, Senhor, porque o Senhor escondeu de nós o rosto. E o Senhor nos consome por causa da nossa iniquidade. O que é isso aqui? Deus entregando o povo, virando o rosto contra eles. Aí ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai de novo.
Nós somos barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das suas mãos. O que ele está dizendo? Deus, se não fosse você, o Senhor que é Pai, o Filho não existiria. Nós só existimos como filhos porque existe o Senhor que é Pai. O Senhor nos colocou aqui. O Senhor, nós somos barro e tu és o nosso oleiro. Se não for o oleiro para pegar o barro daqui e pôr em cima da mesa, que ele vai fazer alguma coisa, o barro continuaria aqui. O que Isaías está falando? O Senhor nos colocou na mesa para nos dar forma. O Senhor que começou. Nós só existimos como filhos porque o Senhor é Pai desde a antiguidade. O Senhor é Pai primeiro e nós somos teus filhos. A Isaías está apelando a isso. Nós somos obras das tuas mãos. Nós não nos formamos teus filhos. O Senhor nos formou os seus filhos. Nós não trabalhamos na nossa formação de sermos filhos. O Senhor que nos fez seus filhos. É nós que estamos aqui. Aí ele diz: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. O que ele está falando aqui? Senhor, se para sempre ou perpetuamente o Senhor se lembrar da nossa iniquidade, nós não vamos ser salvos. Se para sempre o Senhor lembrar da nossa iniquidade, nós não vamos ser salvos. Não te lembres perpetuamente, ou seja, para sempre, não faça isso. Nem te enfureças tanto, porque ele sabia que um pouco já estava enfurecido, né? Agora, ele sabia que se Deus se enfurecesse tanto, o povo seria exterminado. Não te enfureças tanto, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Aquilo que o Senhor prometeu, as tuas santas cidades se tornarem um deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. Aquilo que foi promessa do Senhor está destruído. O Senhor nos prometeu. O nosso templo santo e glorioso, e aqui ele tinha a visão do templo, mas é a própria condição de santidade. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. O Senhor ficaria calado ainda depois de eu lembrar o Senhor essas coisas? Diante dessas calamidades, ficarias calado e nos afligiria sobremaneira? Ainda continuaria o Senhor assim? Ainda eu lembrando o Senhor de todas as coisas? Então, só para a gente encerrar, nós sabemos, a mensagem seria sobre oração, aqui um tipo de oração pedindo avivamento para que Deus volte, confessando o pecado do povo, sabendo que o povo não pode voltar, é Deus que tem que voltar. Ele começou a obra, ele é o oleiro, ele que pegou o barro e pôs na mesa para trabalhar. Ele que começou a obra. Isaías fala: o Senhor é Pai, mas depois nós nos tornamos seus filhos, e o Senhor nos fez seus filhos. Então, lembra disso. Então nós sabemos que o sincero arrependimento, o correto clamor, com base na natureza divina, no nome do Senhor, no amor das entranhas de Deus, nas suas promessas, produz o efeito desejado. Então, por que às vezes a oração não é respondida positivamente como a gente deseja? É porque nós não damos base para a nossa oração. Nós apenas saímos pedindo. Mas nós damos base. Nós lembramos Deus da sua palavra, das suas promessas. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Isso vai se cumprir. Lembra dela quando você for orar. Lembra da palavra dele. Lembra ele da palavra dele. Não que Deus se esqueceu, mas ele quer saber se você sabe a palavra dele. 2 Crônicas 7,14, para encerrar, o que está escrito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua